Pessoal, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a ação CEMIN3 da CSN Mineração. E como você já deve estar sabendo, eu perdi, infelizmente, o acesso ao módulo do Investidor 10 Pro. E por isso a gente vai calcular aqui, infelizmente, no braço, mas eu conto com vocês, com a colaboração de vocês, para a gente conseguir desbloquear, pagando novamente o Investidor 10 e voltando a ter aquele cálculo preciso e prático, porque aqui dá muito mais trabalho do que estava dando antes. Daqui a pouco eu passo uma dica para vocês me ajudarem para a gente conseguir pagar esse módulo do Investidor 10 Pro. No momento, a ação distribuiu apenas R$ 2,09 nos últimos 5 anos, só que tem um detalhe, ela só tem 3 anos de bolsa. Então ela tem 2 anos nos últimos 5 anos de zero dividendo distribuído. Eu poderia fazer essa conta considerando esse detalhe e colocando a média dos últimos 3 anos, mas eu vou calcular como o Décio Bazin pede, ou seja, colocando zero em 2 anos, ou seja, como fosse em 2019, 2020 vai ficar zero, com os valores de 2021, 2022 e 2023 apenas. Por isso, o nosso preço teto ficou relativamente baixo, de apenas 6,97 centavos, e considerando que o preço dela está 6,55, vocês não estão vendo errado, porque a ação subiu absurdamente hoje, porque saíram os resultados dela ontem à noite e hoje já saiu o anúncio de dividendos. Com isso, essa combinação e a bolsa toda subindo, a ação se valorizou demais hoje e bateu esse valor de 6,55, e considerando que o preço teto está 6,97, temos um potencial de rentabilidade de apenas 6,36. Agora, se a gente fosse considerar a média apenas de 3 anos e não de 5 anos, o preço teto dela iria para 11,61. Ou seja, o potencial de rentabilidade seria muito maior, de 77%. Ou seja, ainda teríamos uma margem, um potencial de rentabilidade muito alto se a gente fizer a conta só de 3 anos. No entanto, o preço justo, segundo Benjamin Graham, de R$ 5,33, ou seja, ela está com um potencial de rentabilidade negativo de 18,69%. E como eu sempre venho dizendo nos meus vídeos, normalmente o pessoal pede que para Benjamin Graham tenha pelo menos um upside, um potencial de rentabilidade entre 30% e 40% positivo. Aqui está negativo, ou seja, quem investe por Benjamin Graham nunca compraria uma ação com esse potencial de rentabilidade negativo. Se já não aceitam um positivo até 20%, imagine um negativo de quase 19%. Agora, se você investe baseado sim no preço teto, aí você investiria tranquilo, se considerar apenas os últimos 3 anos. Considerando os últimos 5 anos, o potencial de rentabilidade dela ainda é bem baixo. Vindo aqui para o site do Status Invest, a gente vê que o nosso modo Forecast já venceu e eles estão dando acesso a gente apenas até o dia 23/11, e eu conto com você para ajudar a gente receber o mais rápido possível os valores do YouTube, que tem que bater $100 para a gente assim conseguir desbloquear o modo Forecast novamente. Eu conto com a ajuda de vocês para desbloquear o mais rápido possível, para a gente voltar a fazer os vídeos com a ajuda do modo Forecast, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês o que os analistas estão achando da ação, se você deve ou não comprar, e eu vou deixar a dica para você aí de como você pode me ajudar a bater essa meta do YouTube. Amigo, você quer me ajudar a acelerar o pagamento do YouTube para eu conseguir pagar aqueles conteúdos pagos que eu sempre falo para você? Então você vem aqui abaixo do vídeo, clica no valeu, vai abrir essa janelinha, você doa a partir de R$2, e aí no próximo vídeo eu te agradeço pela doação. E se você doar a partir de R$20, você coloca aqui no comentário o ticket que você deseja e eu vou analisar para você no próximo vídeo, seja ele de fundo imobiliário, Fiagro ou ação. Muito obrigado, valeu! Então, pessoal, a ação está batendo R$ 6,55, como eu falei, hoje, e isso é exatamente a máxima nas últimas 52 semanas. Você vê que o gráfico dela, ó, era assim nessa faixa entre 5 e pouco a 4 e pouco, e agora bateu esse absurdo aí de 6,55. Há quase um ano atrás, ela chegou a bater 3,44, mas isso aqui é ex-dividendos. O dividend yield aqui está errado, porque ele não está considerando o dividendo anunciado hoje. Eu calculei incluindo o dividendo anunciado hoje, que, para quem não sabe, eu vou mostrar daqui a pouquinho, e esse dividend yield passa a ser na faixa de 10%, exatamente porque o valor da ação subiu muito. Porque se a ação não tivesse subido tanto, esse dividendo não estaria 10, estaria bem mais, né? E você vê que a valorização dela nesses últimos 2 meses é absurda, de 75%. Você vê que a mínima dela, ele bateu aqui, ó, dia 28/11 do ano passado, e você vê que ela disparou basicamente, ó, aqui, daqui, ó, final de outubro até agora, ela subiu quase 40%, meus amigos, uma subida absurda. Mas eu acho que mais se deve a isso, a essa alta da bolsa atual, combinado com o resultado do terceiro trimestre, que a gente vai mostrar alguns dados desse resultado que foi
espetacular, muito bom mesmo o resultado, e combinado com o anúncio de dividendos, aí ela disparou. Ela subiu quase 7% hoje, só hoje. E agora a gente vai para o modo forecast, o módulo onde os especialistas, analistas de mercado dizem o que você deve ou não fazer com a ação. Lembrando que aqui a gente precisa da colaboração de vocês. Já mandei a dica do Valeu, me ajude para a gente conseguir renovar o modo forecast que está vencendo, e os próximos vídeos, se a gente não conseguir bater essa meta dos $100 do YouTube para receber e renovar o modo forecast, a gente vai ficar sem o modo forecast. Então, segundo os analistas especialistas de mercado, 9 fazem análise da Semin, e eles fizeram bem recente, no dia 11/11, e 6 disseram para aguardar. Aguardar é a mesma coisa que você manter. Se você tem, você nem deve comprar, nem deve vender. Se você não tem, você não deve comprar. Mas temos um mais pessimista que diz para vender. Ou seja, venda, meu amigo, já deu. E tem um mais pessimista ainda que diz para vender forte. Meu amigo, essa ação tá muito cara, tá muito ruim. Venda logo antes que ela caia de preço. E tem um mais otimista que diz: meu amigo, essa ação tá muito boa, tá muito top. Compre logo antes que ela suba mais ainda. Mas veja que eles fizeram essa análise antes desses últimos dias, né? E ela subiu muito nesses últimos dias. Poderia ser que, dependendo dessa subida de preço, eles nem tivessem feito isso aqui. Mas você vê que no dia 12, ou seja, segunda-feira, eles lançaram o preço mínimo, que é apenas R$ 3,60, o preço-alvo, que é R$ 4,91, o preço máximo, que é R$ 6,00, e a ação está simplesmente R$ 6,55, ou seja, está quase 10% acima do preço máximo dela. Então, eu acho que se eles vissem agora o preço atual, a maioria ia dizer para ou vender ou para guardar. Não teria mais nem esse aqui no compra forte. E na média, né, desses 9, a gente vê que tá no aguardar. É aquela história como eu falei para vocês: se você tem, você nem é para vender, nem é para comprar. Se você não tem, não deveria comprar, porque realmente ela tá muito cara. E a gente viu que, segundo Benjamin Graham, tá muito cara e o preço do teto dela tá muito baixo. Então a gente viu vários indicadores que indicam que a ação tá cara. Pode ser que não seja um bom momento de comprar. Lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de compra nem de venda. Quem tá falando isso são os analistas, não sou eu. Mas a gente viu que também Benjamin Graham, segundo o método dele, também indica que não deve comprar, porque a ação tá cara. Você vê que o P sobre L dela tá muito alto, 13,67. Os analistas consideram que quando tá um P sobre L alto e é commodity cíclica, tá um bom momento de compra. Tem essa orientação deles. Agora, um P sobre VP de 3,3 é muito ruim, porque o ideal é ser mais próximo de 1. 3,3 está bem acima de 1. O EV sobre EBITDA, o ideal é que seja abaixo de 10. Tá abaixo de 10. Pelo menos aqui tá dizendo que tá bom. A dívida líquida sobre o PL tá negativa. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a empresa tem mais dinheiro em caixa do que em dívida. Se ele pegar todo o dinheiro em caixa que ele tem e pagar as dívidas, sobra dinheiro. Então tá muito bom. E aqui ele nem mostra a dívida líquida sobre a EBITDA, e se mostrasse, estaria negativa também. Isso aqui é a alavancagem propriamente dita. E a gente vai ver lá no relatório que realmente está negativo o valor. Então tá muito bom. A margem líquida está 15,73. Os analistas consideram a partir de 10 boa. Eu considero a partir de 20 boa. Tá no meio termo, digamos assim. O ROI para os analistas é bom a partir de 10. Para mim é bom a partir de 20. Então tá bom para mim e para os analistas. Aqui a gente vê o mapa de calor dela. É bom porque a gente vê que realmente ela só começou a distribuir a partir de 2021, como eu falei para vocês. Em 2021 ela fez um pagamento. Aqui a data de pagamento. São os meses de pagamento. E em 2022 ela pagou 3 vezes. Em janeiro, maio e novembro. Provavelmente esse pagamento de janeiro foi referente a 2021. Deve ter sido anunciado em 2021 para ser pago em 2022. E já em 2023, ela pagou em maio e vai pagar agora em novembro. Como eu falei, aqui está meio atrasado, não tem o anúncio de dividendos, mas ela já anunciou e vai pagar no mês de novembro. Tem data com nesse mês e no final do mês ela vai pagar. Vamos logo mostrar isso para vocês. Então temos aqui exatamente a reunião do Conselho de Administração que aprovou a distribuição de 1.364 milhões, praticamente 365 milhões de dividendos. Isso vai dar cerca de 25 centavos por ação, né? Basicamente é 25 centavos, que aqui a gente pode arredondar para 25 centavos, muito próximo de 25 centavos, que vão ser pagos no dia 28 de novembro, ou seja, no final do mês. Já são aqueles dividendos basicamente de Natal. E a data com é dia 20 de novembro. É aqui que você deve dormir com as ações. E no dia 21 já estão negociando ex-dividendos. E para fechar o vídeo, a gente vai mostrar os resultados aqui espetaculares que tivemos no terceiro trimestre aqui da ação. Mostrar só os resultados mais importantes, que são o lucro líquido, que é daqui que saem os nossos dividendos. Você vê que no terceiro trimestre de 2022, olha o crescimento. No segundo trimestre de 2023 estava 494 milhões e subiu para 1
1 bilhão e 200 milhões, ou seja, teve um crescimento de 143%. E no terceiro trimestre de 2022, que foi muito bom, só foi 514 milhões, ou seja, teve um crescimento desse terceiro trimestre de 2022 para o terceiro trimestre de 2023 de 133%, um crescimento absurdo. Em termos de EBITDA, olha aqui, o EBITDA de terceiro trimestre de 2023, em relação ao segundo trimestre de 2023, cresceu 53%, e em relação ao terceiro trimestre de 2022, cresceu 118%. Já a alavancagem, você vê que está super, ultra tranquila. A alavancagem, para quem não sabe, é a dívida líquida dividida pelo EBITDA, ajustado no caso. E você vê que atualmente é menos 0,25, é como eu falei. Aqui, em verde, tem as disponibilidades, ou seja, quanto a empresa possui em caixa. E aqui é a dívida dela. Se você pega 10 bilhões, né, e divide por isso aqui e subtrai 8,89 bilhões, você tem 1,74 bilhão negativo. Ou seja, a dívida foi toda paga com o valor de caixa, ainda sobrou 1 bilhão,74, ou seja, 1 bilhão 740 milhões. E isso nos dá esse 0,25 dívida líquida sobre o EBITDA. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e queria que vocês me dissessem aqui: vocês possuem Semin 3 na sua carteira? Vocês estão querendo comprar Semin 3? Ou que outra ação desse segmento aqui de mineração vocês têm? Vocês possuem GGBR4? Vocês possuem Usin 5? Vale 3? Me diga aqui nos comentários. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!